Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua, audiência maravilhosa. Isso mesmo, ó, quero mandar um abraço a toda a família Feal que está nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada, eu sou Nando Garcia e ela, depois de um tempo, retornando aqui com a gente, Débora Espadoto. Olá, Débora! Oi, Nando, que saudade de você, de vocês. Muito feliz de estar aqui de volta para a gente bater um papo interessante, conversarmos, discutirmos uma ideia. Adoro, feliz de estar aqui. Muito bem, aí com a Débora presente desde lá do Vietnã. Ela está lá no Vietnã. A cidade acaba com Ang. Como que chama? Estou em Da Nang, no Vietnã, que é a terceira maior cidade aqui do Vietnã. E é uma cidade de litoral, né? É litorânea, né? Essa cidade. Exatamente, é na costa e fica no meio, né? O norte é Hanoi e no sul é Saigon ou Ho Chi Minh. E nós ficamos no meio, na costa leste. E bacana. E essa cidade é muito bonita. Muito bem, olha, a gente vai trazer do livro O Pequeno Livro das Fábulas, né? A nossa querida Débora que trabalha no seu canal com livros mágicos, depois ela vai falar um pouquinho para você sobre isso. Esse livro aqui, ele é de Lauro Henriques Júnior, né? Que são histórias inspiradoras para você dar aí ou ficar de bem com a vida, né? E hoje, olha só, escolhemos aqui o tema que é O Esconderijo Perfeito. Então eu vou ler em todo né, a fábula e depois a gente vai comentando, né? Eu e a Débora vamos comentando. Aqui diz o seguinte: os índios Sioux, né, que a gente sabe que é lá da região da América do Norte, contam que certo dia o Criador reuniu todos os animais da criação e disse: quero esconder algo muito importante dos seres humanos, que só lhe será revelado no dia em que estiverem prontos para isso. Trata-se então, né, da compreensão de que são eles mesmos que criam a sua própria realidade. A águia falou: dê para mim que vou levar este segredo para a lua. Não, disse o Criador. Um dia eles irão até lá e o acharão, né? Tentando lá esconder os animais, dando sugestões como esconder essa, né? Essa verdade aí, esse segredo. O salmão então sugeriu: vou enterrá-lo nas profundezas do oceano. Não, eles também irão até lá, respondeu o Criador. Foi a vez do búfalo. Ó Senhor, me dê que vou enterrá-lo no mais fundo das planícies. Não adianta, eles rasgarão a pele da terra e mesmo lá encontrarão. Foi quando a venerável topeira, que por viver no seio da mãe terra, não vê com olhos físicos, mas espirituais, e disse: coloque esta verdade dentro do próprio ser humano. E o Criador respondeu: está feito. Então, é isso. O segredo que o Criador queria colocar, pediu a sugestão dos animais, e a toupeira foi a que deu a melhor sugestão. E esse segredo
com certeza está em nós, não é mesmo, Débora? Eu amei essa fábula. Eu achei ela tão linda e tão espiritual e com tanta simbologia para a gente conversar. A começar aí por essa questão da topeira, né? Logo a topeira que a gente subestima, que muitas vezes está lá no meio da terra, que a gente não dá importância, ela não enxerga. Logo ela, que com os olhos da alma conseguiu ter a melhor solução, porque justamente já que ela não vê para fora, ela só tinha um lugar para olhar, que é para dentro, que é o que a gente não faz, né, Nando? A gente olha para fora, procura lá fora, mas na verdade tudo está dentro. Não é assim? Verdade, por isso que a gente fala, conheça-te a ti mesmo, já dizia Sócrates e outros sábios, até mesmo Jesus, né? De amar-se, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente procura muitas vezes tesouros, segredos, né? Tem aquela do tesouro também, e a pessoa sai pelo mundo afora em busca do tesouro, vai, procura, né? Abre buraco, vai para a água, vai para a montanha e não acha esse tesouro. E volta muito cansado. Chegando no quintal da casa dele, ele senta debaixo de uma árvore frondosa que ele tinha e estava sentado ali, descansando, e tal. Como de repente ele olhou do lado, assim, perto de da raiz da árvore, e viu uma coisa brilhando, um metal. E aí ele começa a cavar. E ele estava sentado justamente em cima de um tesouro, né? Então, às vezes, a gente sai, né, à procura por tudo que é lado, e esse tesouro está em nós, né, na centelha divina colocada no nosso interior, né, Débora? Exatamente. Isso me lembrou a história do livro O Alquimista, do Paulo Coelho, que traz muito essa questão do autoconhecimento, porque é uma jornada que ele faz de ir em busca dele mesmo. E aí ele percebe na volta que estava tudo onde ele já estava, na sua origem. E nós somos exatamente assim. Eu estudo bastante o Ho'oponopono, né, Nando? Gosto de praticar o Ho'oponopono. E o Ho'oponopono, na sua filosofia, nos ensina que tudo que está fora, na verdade, é apenas um reflexo do que está dentro. Então, quando a gente quer resolver os problemas lá fora, a gente precisa primeiro resolver dentro. É muito mais importante essa harmonização interior, porque quando a gente harmoniza, perdoa, limpa interiormente, a gente vai como se a gente estivesse curando, assim, reverberando uma energia que curasse todo o nosso entorno. E é exatamente isso. A gente busca sempre resolver as coisas no lado de fora, mas na verdade tudo está dentro. E essa fábula é exatamente sobre isso. É sobre olhar para dentro. E que interessante, né, Nando, que Deus chamou, convocou os animais para dar as sugestões. Como se me remeteu uma ideia de que os animais são tão mais puros do que nós, muitas vezes, né? Essa pureza deles de poder auxiliar Deus com suas ideias, com suas sugestões, que é algo que a gente ainda não é capaz de fazer, né? Verdade, né, Débora? Eles exatamente usam esse recurso do segredo, porque os animais são espontâneos, eles são o que são, né? Não é como nós ficamos nos escondendo, criando máscaras, não acessando essa natureza, porque se isso está em nós, é a nossa natureza, né? De capacidade, de inteligência e de outras coisas, dessa centelha divina, né, que foi instalada aí em nós e que a gente precisa acessar. Esse é o segredo, né? O segredo está aí. Então, o autor aqui está nos dando, né, um caminho que é uma fábula da Sioux, né, dos índios Sioux, dos indígenas, né, lá da América do Norte, da sabedoria, né, que os indígenas têm e que muitas vezes, como os próprios animais, né, eles também são pessoas espontâneas, são sinceras, verdadeiras.
expondo o seu interior como são, né? E trazendo para nós essa natureza que a gente precisa, e coloca na fábula a questão da natureza, né? Como é importante a gente estar conectado com a natureza, com esses seres que fazem parte desse reino do Criador aí, né? Que está buscando colocar o segredo em algum lugar. E às vezes aquele ser que a gente acha o mais ínfimo possível, né? Aquela pessoa, às vezes, colocando para o lado de pessoa, a pessoa mais simples, mais humilde, muitas vezes, mas tem uma sabedoria ali, tem a centelha divina colocada ali e que coloca isso em prática, né, Débora? Exatamente, não importa o nosso nível social e nada, o que importa é a gente desabrochar, não é nem. Tem aquela frase, né? Buscai e achareis, a frase do Cristo. E quando a gente lê essa fábula, não é nem buscar, eu acho que é realmente o acessar o que já está em nós. Porque nós somos filhos de Deus, nós temos dentro de nós essa capacidade da inteligência divina, mas basta que a gente acesse. Só que, como diz a fábula, está muito bem escondido. Veja, na linguagem de Deus, ali coloca, né, nas palavras de Deus, é algo muito importante que só vai ser encontrado no momento certo. Ou seja, isso me remeteu à ideia de é o tempo de Deus, o tempo das coisas, o tempo de maturação. Muitas vezes a gente precisa de que várias coisas aconteçam no nosso caminho, na nossa jornada, desafios, sofrimentos, para que a gente desperte para essa realidade. Não é verdade, Nando? A gente está sempre focado na nossa vida corrida, sempre com um compromisso. Eu faço orações diárias no meu Instagram, né? E eu vejo que as pessoas, quando começam a chegar para a oração, muitas vezes, ontem eu não pude, essa semana eu não pude. Sempre tem algo, né? E não é como tom de crítica, porque eu também sou assim. Às vezes a gente deixa de lado o nosso espírito, a nossa dedicação espiritual. Mas é aquela frase do Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. E a gente geralmente esquece e deixa para depois o essencial. E para mim, o essencial é o espírito, a nossa vida verdadeira, né? Que é a nossa vida eterna, a nossa vida futura. Isso aqui é só uma passagem e uma ilusão temporária, não é? É verdade. E a essência, outro dia eu estava gravando com o Tiago também, e aí a gente falou da essência e falou, né, da transcendência, porque essa essência é justamente aquilo que o segredo que está dentro de nós, essa essência divina, né? E se a gente acessar essa essência divina, a gente transcende, né? Essa questão que você colocou mesmo da gente falhar, das questões espirituais, a gente precisa manter, né? Manter uma perseverança, estar sempre nos nossos compromissos, né, sempre estar ali pontuais nos nossos compromissos, que a gente consegue depois, em outras situações, superar isso, né? Porque se você persevera naquilo, você acaba por conseguir, né? Você está na sua agenda pessoal, está na sua agenda natural, e aí você não vai ter problemas que vão fazer você falhar com aquilo. Porque você se dedicou, você focou naquilo e vai conseguir estar sempre presente, né, Débora? Decisão, é uma decisão, né, Nando? É uma decisão. A disciplina é é o hábito dos vencedores, né? A disciplina anda com aqueles que querem vencer. Eu queria achar outra palavra, mas agora não me veio. Mas que querem chegar a algum lugar. Não é nem a questão de sucesso, mas que querem chegar a um objetivo. E é uma determinação. Não é fácil, mas é uma determinação. Sabe que agora a gente falando dos animais, eu fiz uma associação aqui, talvez eu esteja errada, mas olha que interessante, são três animais bem simbólicos. É a águia, é o salmão e é o búfalo, né?
Então a gente pode até analisar assim, o búfalo, aquela coisa bem da terra, né? Bem aterrado, é como se fosse o nosso corpo físico mesmo, a nossa questão material aqui. E aí temos o salmão, que é das profundezas das águas, que eu entendo como se fosse as profundezas dos nossos próprios sentimentos, né? Aquela coisa do subconsciente, tudo que está aí guardado na nossa caixinha preta, né? Acumulado, as nossas, os nossos lados mais ocultos. E aí tem a águia, que é aquela coisa de lançar voo, de ir mais além, de transcender, de chegar a outro nível, que tem a ver também com a questão de alcance do nosso eu superior, desse alcance da alma mesmo, esse voo da alma. Então, é como se a gente, ser humano, buscasse em tudo que é lugar, vai para tudo que é lado e encontra depois só dentro, né, essa verdade tão importante e necessária, mas no nosso tempo. E tem a ver também com o livre-arbítrio, né, Nando? Porque o tempo da nossa vida é determinado pelas nossas decisões. Então, quando será que a gente vai encontrar esse esconderijo, né? Encontrar esse segredo, esse tesouro? Depende das nossas atitudes. Poxa, que bacana, né? Você interpretando aí a questão dos animais, né? Que um representa a terra, outro representa o ar, outro representa a água e a toupeira representa o fogo. Por quê? Porque ela acende a luz através da sabedoria, né? Ai, que Então, lindo! os elementos aí que fazem parte da nossa vida, né, Débora? Muito interessante isso. Eu acho que foi bacana aí interpretar dessa forma. Então é isso, a gente olhar para esses representantes desses elementos, saber que esses elementos todos estão em nós, né? A águia lá que voa, o búfalo que caminha pelas planícies, planaltos, montanhas, a- o salmão, né? Que lá na água, no mar. É, veja que interessante isso, né? Dentro dessa fábula, para a gente fazer reflexões que possam colocar a gente dentro do eixo que nos cabe, né? Dentro das condições que foram oferecidas pelo Criador. Ele colocou esse segredo e esse segredo, a chave do segredo está aí. E a gente reverberar isso, fazer com que isso não fique só no embasamento teórico, mas que venha para a prática da nossa vida. A gente coloca isso no dia a dia, no momento que a gente está vivendo agora, não é, Débora? Essa é a parte que eu mais gosto, Nando. Não basta a gente orar, nós precisamos vigiar. Eu sempre digo, né? Não basta a gente orar, aprender e não utilizar. É colocar em prática. Então, essa fábula, o que que ela nos traz, né? Como que eu acesso essa essa inteligência divina dentro de mim, essa essência dentro de mim, essa essência divina? Como que eu acesso isso, Nando? Para mim fica muito claro que não tem outra alternativa senão o autoconhecimento. Começar a se conhecer, a se olhar, a virar o holofote, né? A gente fica com os nossos olhos virados para fora, o holofote para fora, mas é virar o holofote para nós, é olhar para nós, começar a fazer esse estudo de nós mesmos, porque não é uma coisa fácil. A gente começa a se analisar a fundo e com verdade, a gente vai se assustando, porque a gente não é esse anjo todo que a gente acha que a gente é. Aí a gente tem que dar conta de olhar para o lado positivo, para as nossas qualidades que todos temos, e também olhar para os nossos pontos escuros, que tem coisinhas para ajustar aí. Mas eu entendo, não sei você, Nando, mas eu entendo que esse é o caminho. É esse olhar para nós, nos autoconhecermos, para que então a gente possa fazer essa reforma íntima, né, que tanto se fala no Espiritismo, para a gente acessar essa chave para nossa divindade, inteligência divina.
Aí a pessoa vai dizer, né, Débora? Ah, mas como é que eu faço isso, né? Ah, como que eu coloco em prática? Por exemplo, o que a Débora trouxe aqui, né, da prática do Ho Oponopono, por exemplo, é um exercício que a gente vai fazer, né? Quais são, Débora, as palavras mesmo que são repetidas como um mantra, né, dentro do Ho Oponopono? Quais são mesmo? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Então, é como se fosse um mantra, né, que carrega uma energia elevada, porque é uma energia de perdão, uma energia de amor, uma energia de gratidão e de assumir a responsabilidade do que me acontece. Então, essa energia vai modificando a nossa vibração, as nossas manifestações na vida. Isso é uma prática, com certeza, de autoconhecimento, porque quanto mais a gente vai adentrando nos estudos do Ho'oponopono, a gente vai vendo que é uma filosofia que vai cutucando mesmo, vai abrindo caminho aqui dentro de nós. Outra coisa, Nando, seria a própria meditação, né? O silenciar, que é algo nosso, do ser humano, a gente sabe silenciar, a gente só não fica quieto, né? A gente já sabe fazer isso, é inerente ao ser humano, nascemos com essa capacidade, minha gente. Caso vocês não saibam, vocês conseguem silenciar. Embora seja aterrorizante a primeira meditação, eu não sei como foi para você, Nando, mas para mim eu não conseguia ficar parada. Pensava, meu Deus do céu, parecia que eu ia ter um treco. Parada, sentada naquela posição de lótus, né? Tudo dói, tudo coça, coça o nariz, dói a barriga, vontade de ir ao banheiro, tudo acontece. Mas a meditação é algo que eu gosto de dizer. Quando a gente ora, a gente conversa com Deus. E quando a gente medita, a gente ouve Deus. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento de altíssimo nível, porque as verdades brotam. Começa a vir coisas assim naquele silêncio, embora, né, a gente tenha essa coisa de eu não posso pensar em nada. Tudo isso a gente vai adaptando com o tempo, vai aprendendo, mas vai silenciando a mente de tal forma para que só surja a nossa essência, o que é verdade dentro de nós. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa. Que outra você tem, Nando? Então, esse é o esconderijo perfeito que fala aqui né? Que fala aqui na fábula. Esse esconderijo que a gente pode. Às vezes a gente está vivendo muito a externalidade, só o que está acontecendo em volta. Silenciar é a gente não deixar de ouvir o que está acontecendo no ambiente à nossa volta. Porque eu posso estar meditando aqui, o meu cachorro pode estar latindo, o passarinho está cantando, o carro está passando na rua, mas não é isso, não é esse silêncio. O silêncio é daquele vozerio que está, muitas vezes, dentro de nós, captando o que está acontecendo à nossa volta, e aquilo fica um barulho, um ruído, né, enorme. Então, a gente tem que diminuir esse ruído, é aí que a gente vai entrar em silêncio. Diminuir esse ruído que a gente se conecta, muitas vezes, e mesmo que depois comecem, pode fazendo a meditação e está acontecendo alguma coisa, você não vai se ligar naquilo, porque você está exercitando esse autoconhecimento, de se conhecer. É esse silêncio que a gente tem que buscar, o silêncio do templo interno nosso, né? Onde está o esconderijo perfeito, onde a gente vai encontrar as chaves para, né, desatar e abrir esses sentidos que que estão ocultos em nós. E aí a gente vai começar, como a Débora falou, a ter surpresas de falar, puxa, eu tenho isso, né? É que nem você falando aí as quatro palavras do Ponopono, o pessoal fala assim, eu me amo, ou eu te amo, ou qual que é o outro mesmo? Grato, sou Oi? grata. Sou grato, Eu sou sou grato. grata. Ah, será que eu consigo ser gato? Aí você começa a colocar várias interrogações em cima dessas palavras, desses mantra, e aí você, com o tempo, você vai falar, eu sou grato, sim. Aí você vai começar a assimilar isso. Você começa a desvendar essa questão interna sua, e aí a gente começa a entrar num campo de harmonia, né?
E a nossa ação e a nossa atitude, o nosso comportamento começa a mudar em relação a nós, principalmente a nós mesmos. E aí é consequência, quando a gente estiver no meio de outras pessoas, a gente vai estar muito melhor, porque a gente está muito melhor conosco mesmos, né, Débora? Sim. E uma coisa interessante da meditação que você falou, esse ruído, por que que a gente quer que esse ruído ele silencie? Porque esse ruído é como se fosse um filtro que suja a verdade. A verdade surge, passa por esse ruído mental, que é as nossas crenças limitantes, e já padroniza aquela essência, aquela inspiração que veio, já padroniza no nosso atual formato de pensar. É como se a gente já sujasse aquela inspiração, porque a nossa mente está dizendo, não, isso aqui vai nessa caixinha, é assim, ponto, né? Então, a gente quer silenciar a mente para que ela não fique julgando no caminho. Então, deixa as coisas virem, e é tão interessante que às vezes vem coisa lá do passado, assim, lá da infância, que você nunca imaginou se lembrar, vai vindo pedaços desse quebra-cabeça, né? Que é essa chave, essa verdade que a gente tanto procura. E vai vindo essas verdades e a gente vai deixando que elas, a gente vai permitindo que elas sejam essas verdades, sem distorcer nada. E isso é bacana do autoconhecimento, né, Nando? Porque a gente vai passar a se autovalorizar, né? Porque a nossa autoestima muitas vezes está no nível baixo. Então a gente começa a elevar a nossa autoestima para o alto, né? Uma, é, uma linha mais superior, de a gente se conhecendo, a gente se valorizar. Então, isso é necessário que a gente faça. Não é soberba, não é vaidade, não, é autenticidade. A gente tem, esse é o que é o ser autêntico, o ser o que somos, e não ser o que nós muitas vezes escondemos, o ser que fica lá no armário, que fica na gaveta, que fica no quarto fechado. A gente precisa expandir. E a expansão não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora, né? Nossa querida Tudo Débora. está dentro em primeiro lugar, né? Essa é a resposta dessa mensagem tão bonita dessa fábula. Tudo está dentro. A resposta está dentro. E às vezes é até cansativo isso, né? A resposta que a gente procura está dentro. Ah, é porque a gente tem uma preguiça de procurar, mas na verdade está dentro. E outra forma de a gente conseguir também fazer esse processo de autoconhecimento é terapia, né, Nando? Eu vejo assim como a terapia pode nos auxiliar quando a gente tem alguém que nos escuta sem julgamento, que faz uma escuta ativa, acolhedora, que a gente se sente seguro para falar. Porque eu estudei letras na faculdade, olha que interessante. E um dos autores que eu estudei falava que quando a gente tira do pensamento e coloca no papel, escreve, é como se a gente estivesse organizando aquele pensamento, dá um alívio imediato na gente. E a mesma coisa se dá na terapia, ter alguém que nos escute. A gente fala e vai organizando os sentimentos, vai dando nome às coisas, vai desmembrando aquele monstro de sete cabeças e vendo que nem tem sete cabeças assim, talvez tenha uma e olhe lá, né? Vai diminuindo o monstro. Então, a terapia também é algo muito bom nesse processo de autoconhecimento. É um desvelar, né? A gente vai revelando, desvelando. A terapia é importantíssima porque a partir do momento que você está falando ali, que tem essa escuta ativa, que tem essa escuta acolhedora, você está dizendo para si. Por quê? Porque normalmente os pensamentos nossos a gente não externaliza muitas vezes, a gente fica contendo eles dentro de nós e fica orbitando em torno de nós. E quando a gente fala, ou quando a gente escreve, como você falou aí também, a gente está, né, sendo o primeiro a ter contato consigo mesmo, né? Porque aí você, na terapia ou nessa escrita aí também,
você fala, puxa, olha como que eu sou, né? Olha que coisa interessante. Eu não sabia. É como aconteceu comigo quando quando comecei a escrever os poemas e lancei o meu livro de poemas, né? Foi isso. Eu nunca pensei que eu poderia. E aí eu comecei a escrever, e começou a revelar-se coisas que estavam em mim, né? Claro que com contato, né, da inspiração que vem, né, muitas vezes do alto, se desvelou ali, se revelou, né, Débora? E eu tenho esse livro, tive o privilégio de ganhar de presente. E olha, já li uns dois poemas nas minhas lives de oração. Adorei, muito bem, Nando. Gostei bastante. Tudo bem, Débora, e depois das suas palavras aí, carinho, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada, e a gente sempre sugere deixar um copo de água aí do lado, que os benfeitores vão trabalhar, né, vão trabalhar nessa água durante o momento que você estiver ouvindo, não importa o momento, o horário, quando for. Os benfeitores trabalham diuturnamente, 24 horas por dia. Então vamos lá no momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, nessa talvez descoberta ou redescoberta do nosso mundo interior, que possamos contar com os benfeitores espirituais que trabalham incansavelmente, diuturnamente, 24 horas por dia, para que possam nos auxiliar nessa busca interna desse esconderijo, né, perfeito, onde Deus colocou a sua centelha, onde está a essência do nosso Criador e a essência de cada um de nós, porque somos e fomos criados como as estrelas. Fomos e somos criados para brilhar, para sermos parte do universo. Que os benfeitores espirituais nos ajudem a entender, a desvendar esses segredos que moram em cada um de nós. E pedir ao nosso Mestre Jesus, a Ti, Senhor, quando trilhaste o caminho entre nós, trazendo o Evangelho como também desvendador ou desvelador de segredos capazes em cada um de nós, porque Jesus mesmo disse nas curas que aconteceram, dizendo que a tua fé te curou. Então essa é a nossa possibilidade. Se ele mostrou para nós que somos capazes e que a fé nos cura, por que não buscar essa possibilidade? Então, Senhor Jesus, nos auxilie novamente. Abra, Senhor, aquelas portas, janelas, esses segredos que estão internos em cada um de nós, que queremos aproveitar, Senhor, para pessoas que estão em situações difíceis e que precisam revelar esses segredos para si próprios. Irmãos em situações difíceis, de desafios, de dores e sofrimentos pelo planeta fora, possas tu então nos abençoar, abençoando todos os seres, todos os lugares, nossos lares, nossos familiares e entes queridos, pessoas ligadas a nós, pessoas da nossa vizinhança, pessoas da nossa comunidade, da sociedade onde estamos, da cidade e do país onde vivemos, do continente em que nos encontramos. Que a tua luz, Senhor, possa abranger todo o planeta Terra, essa mãe Terra que nos abriga, que serve-nos como escola, como casa, como lugar de reparação, como hospital para a nossa saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Que a vossa luz esteja conosco, não tão somente agora, nessa hora, nesse momento, Jesus, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem aí, depois da prece e da oração.
e das vibrações. Prece que a nossa depois Débora vai falar para nós, no que ela cultiva todos os dias lá pelo Instagram, para convidar você também para ouvir, participar. Depois da prece, então, a gente quer dar um recadinho e falar do Clube Amigos da Boa Nova, da possibilidade de a gente estar no ar, aqui pela rádio, pela TV, é com a sua ajuda. Então, tem um clube de pessoas que colaboram. Você quer colaborar, se associar? Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém aí, né, pessoalmente, ali pelo telefone? Aqui no Brasil tem a ligação gratuita que é o 0800 12 01838, o fixo, para quem está na Grande São Paulo, às vezes é mais fácil falar, 11 2458 3214. E para quem está aí no planeta todo aí, como a Débora que está lá, né, no Vietnã, tem o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, fácil, que é o 11 97 834 2246. Se você quiser fazer ou puder uma doação espontânea, tem o Pix, né? Então, o Pix da FEAL é um número de celular, a chave, né? É 11 97261 0272. Muito bem, ó. Se você, eu não sei de que forma que você está sintonizando a rádio ou a TV, mas tem uma maneira bem fácil de você acessar. Entre lá no Google, por exemplo, coloque lá Portal Mundo Maior. Aí já vai aparecer o site, você entra no site, vai descendo, vai ver lá assim, ao vivo. Tem um botãozinho rádio, tem um botãozinho TV. Portal Mundo Maior. E dentro desse portal, desse site, tem artigos, tem várias informações, tem entrevistas, tem radionovela, tem um monte de coisa no portal. Então, portalmundomaior.com.br, tá bom? Esperamos você aí na sintonia. Débora, como é que as pessoas podem participar aí no Instagram, né? Qual o seu Instagram para elas fazerem ou estarem com você naquela prece diária? Bom, para vocês me seguirem, podem me seguir por Débora, com H no final, ponto Espadoto. Lá vocês já me encontram no Instagram. Diariamente eu estou lá às 21h30. É sempre das 21h30 até as 21h50. É 20 minutinhos diários, mas é todos os dias. É como uma pílula, né? Diariamente estamos ali. Não é a quantidade, mas a qualidade daquele momento que a gente se dedica. E também eu tenho um projeto chamado Livros Mágicos. Eu me dedico a ler algumas horas, né, da minha semana para aquelas pessoas que não podem ler, que gostariam de ouvir um livro, ler um livro, mas não tem o tempo para ler. Hoje em dia tem muito disso, né? O pessoal está no trânsito ouvindo, está limpando a casa ouvindo, está fazendo ginástica ouvindo. Então, eu leio livros sobre energias, livros espíritas, livros dessas coisas que a gente gosta aqui e faço alguns comentários no final de cada capítulo. Quem quiser, divulgamos no WhatsApp, é totalmente gratuito, e aí pode me perguntar lá no Instagram que eu envio o link para vocês. Muito bom, livros mágicos. E a mágica muitas vezes está em coisas simples, né? Em coisas que você acha que não daria um resultado, mas esse conhecer-se a si mesmo, esse segredo, né? O esconderijo perfeito, é uma das coisas, né, Débora, que a gente abre mão muitas vezes de ter essa possibilidade e ela está aqui à nossa disposição. Aonde? Em nós mesmos, né, Débora? É interessante, né, Nando, você falar isso, porque quando a gente muda, o mundo muda. As coisas estão agora, nesse momento, disponíveis para nós, mas nós temos bloqueios que não nos permitem enxergar. Não é que eles falam que foram até a Lua e não tem vida na Lua, mas quem dirá se não tem vida na Lua e é a gente que não consegue ver com os olhos de limitados que temos? É mais ou menos isso que funciona na nossa vida. Às vezes aquilo que, porque a verdade que Deus tem para nós, qual que é aí nessa fábula? Que somos criadores, não é? Que somos criadores da nossa realidade. Isso é o que a fábula nos diz. Então, somos, na Bíblia está escrito, nós temos essa capacidade, né? Nós temos a capacidade, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Mas é que
Tá tudo aqui disponível, mas a gente ainda não conseguiu acessar. Então, basta a gente fazer essa mudança interior para as coisas começarem a mudar. Quer ver um exemplo tão pequenininho, assim, minúsculo? Eu tinha comigo mesma eu trabalho há 10 anos para a mesma empresa, deixa eu contextualizar. E logo que eu entrei no corporativo, eu era professora antes da educação. Eu entrei no corporativo e me deparei com aquela energia diferente, né, do corporativo. E nos primeiros 2 anos eu odiei. Eu queria sair correndo. Eu falei, não, só vou terminar meu contrato de 2 anos e vou embora. Só que eu era uma pessoa que me criticava muito. Me colocava em segundo lugar sempre. Eu nunca tinha vez. Eu me tratava dessa forma. E a vida nos trata do jeito que a gente se trata, né? Então eu tinha meus chefes extremamente críticos, extremamente controladores. Eles me esqueciam, me deixavam em segundo plano. Na hora do bem bom, do reconhecimento, eu não estava lá. E aí eu queria correr daquilo. E nas leituras dos livros mágicos, na terapia, no Ho'oponopono, na meditação, que a gente vai fazendo de um tudo para se conhecer um pouquinho, eu fui percebendo essas verdades em mim, no processo de autoconhecimento. E aí eu comecei a limpar isso dentro de mim, me tratar de outra forma, melhorar a forma como eu cuidava de mim. E olha que interessante, eu estou há 10 anos nessa empresa. As pessoas continuam as mesmas. Os chefes continuam os mesmos. Só que a mágica aconteceu. Eles hoje me tratam com respeito, porque eu me trato com respeito. Então, tá vendo como tudo é dentro? Eu não precisei falar com ninguém para fazer essas mudanças interiores. Foi eu comigo mesma. Então, é mais ou menos o que a fábula nos diz. Todas as nossas chaves, os nossos segredos, as nossas percepções e realidades e verdades estão dentro de nós. Basta a gente ir acessando. Eu não acho que vai ser tudo de uma vez só. Talvez a gente nem tenha capacidade para tanto, mas aos pouquinhos nós vamos acessando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, iluminando os nossos pontos escuros e a gente vai transformando a nossa vida com o autoconhecimento, né? Acho que é isso. Com certeza, né? É um caminho e a gente tem que dar passo a passo, né? É que nem o Alessandro e a Valéria, né? Que sempre o Alessandro diz isso. Um passinho de cada vez. E é aí que a gente vai chegar, né, no nosso objetivo. E isso vai se desvelando aos poucos, né? Como você falou, né? Você foi, daqui a pouco você se viu aonde você deveria sempre estar. A gente abre mão disso, então a gente tem que buscar isso, a gente tem que se autovalorizar, a gente tem que se autoamar, né? Se autoconhecer e tudo isso para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Para que ela continue em qualquer tempo da nossa vida, seja aqui na Terra, ou onde quer que a gente esteja, essa qualidade de vida vai nos acompanhar. Tudo que a gente conquistar aqui, aprender, vai nos valer, né, Débora? Sempre, totalmente. E essa inteligência divina, o que é? Nada mais é do que amar, porque Deus é amor. Então, o que nos falta de verdade é aprender a amar. Né? No meu exemplo, eu precisava me amar um pouco mais. E a gente ainda escorrega, porque a gente ainda é limitado, né? Mas é aos pouquinhos, é deixar esse amor penetrar, é conseguir acessar através do amor, desenvolvendo esse amor que está plantado aí dentro de nós, porque senão não seríamos filhos de Deus. Que beleza, muito bem. Bom, Débora, aí agora as suas considerações finais. A gente está chegando no final de mais uma Alvorada. Nossa, agradecer-te imensamente aí pela disponibilidade do seu tempo. Enquanto é dia aqui, é noite aí, né? Daqui a pouco eu sei que você vai nanar, vai dormir, e nós aqui vamos seguir o dia, né? A diferença de fuso, acho que é de 11 horas, né? Mais ou menos. Então, obrigado, viu, por disponibilizar aí o seu tempo. Ô, Nando, adorei, adorei estar aqui refletindo junto com vocês. É uma coisa que me faz muito bem e espero que faça bem para mais pessoas aí nos ouvindo. Gratidão e até a próxima.
Até a próxima e o próximo programa Alvorada. Esse aqui está terminando, mas esperamos você no próximo aí com a Débora aqui com a gente. Então, muita paz aí, muita luz, muito amor e até lá. Tchau, tchau, Débora. Fala um tchau para nós aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.